Olá, olá, olá! E aí, pessoal? Vamos falar das coisas mais importantes da nossa bioquímica. Mais importantes até por definição, por semântica, tá? Que são as proteínas. Olha ali, olha ali, olha ali que bonitinho aí para vocês. Proteínas. Vamos lá, então, vamos falar desse troço? Depois dos carboidratos, vamos falar de proteínas. O que será proteínas, então? Então, vamos lá. Pessoal, é importante, tá? A palavra proteína deriva, então, do grego proteios, né? Que significa de suma importância, tá? Por que isso? Porque elas vão ser as moléculas ativas, digamos assim. Elas que vão fazer as coisas funcionar no organismo, tá certo? Se o carboidrato assim é o combustível mais refinado, assim, é a gasolina mais linda do mundo, tá? As proteínas vão ser o maquinário, as bombas injetoras, elas vão ser o veículo, tá? Digamos assim, tá? Então é uma maneira lúdica de enxergar, tá bom? Bem, elas são produzidas por blocos de aminoácidos. Então vocês olham, aqueles carboidratos complexos, eles eram produzidos por blocos de monossacarídeos. As proteínas também têm o seu tijolinho fundamental, que é o aminoácido. Na verdade, são os alfa-aminoácidos, tá? E eles são, as proteínas, o mais importante polímero biológico. Só que a gente vai ver assim, ó, que não é só um polímero. Polímero é um polipeptídeo. Quando é proteína, tem algo mais, assim, para a gente pensar e para a gente usar na definição. Vamos lá? Aula longa, se prepare, tá? Bom, são polímeros de elevada massa muscular, tá? Eles contêm os chons, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e algum outro, obviamente, né? Tá? Os animais obtêm suas proteínas a partir de outros animais ou plantas, tá? Então a gente tem uma sequência aí na cadeia alimentar que é interessante, ó. Tem a proteína vegetal, tá? Vai se tornar proteína animal, vai ser eliminada, ela vai sofrer decomposição, isso vai gerar compostos nitrogenados no solo, vai gerar nitrogênio no ar, mais nitratos no solo, né? Porque vai oxidar, né? Até nitrato, e aí você vai ter proteína vegetal porque vai ser absorvido via solo pelas plantas, tá? Então, as nossas proteínas são uma espécie de jogo de Lego. Lego mesmo, de encaixar, tá certo? Então, os aminoácidos vão passando de ser para ser, certo? Até sofrer decomposição para o solo, as plantas absorverem e começar o ciclo todo de novo. Tá bem? Bom, as proteínas são estruturadas a partir de pequenas moléculas que são os aminoácidos, os quais podem ser de 20 tipos diferentes, tá? Esses 20 tipos são os mais importantes. Existem outros, mas esses 20 tipos diferentes são os que fabricam proteínas, né? Tá? Cada um deles tem um nome e é referenciado pelas 3 primeiras letras. Então, tem alguns exemplos, né? A glicina gli, alanina ala, valina val, leucina leu, tirosina tir, triptofano TRP, tá? Então, essas 3 letrinhas são para abreviar, mais ou menos como a gente que estuda aqui em PEL, de Pelotas, né? Então, é mais ou menos nessa lógica, eu digo para apoucopar, para tornar pouco uma informação, tá? Só para isso. Então, se vocês acharem essas pequenas siglas, não são bem siglas, mas esses cortes de nomes é por causa disso, tá? Aqui tem uma lista deles, certo? Então, assim, ó, quando você estudar em química, biologia ou qualquer coisa parecida, e se falar de proteína e aminoácidos, tem o nome, né, aí, normal deles, os nomes abreviados e também as letras que representam eles. Notem que nem todos são exatamente a primeira letra do nome, né? Tá? Então, se vocês pegarem ali, por exemplo, a tirosina é um Y, o triptofano é um W, tá certo? Isso é feito para conseguir resumir a uma letra o símbolo de cada um deles. E existem também desenhos em fluxograma, né, que usa símbolos geométricos para cada um deles. E esses símbolos são mais interessantes quando a gente tem sistemas por computador, tá? Porque decorar de cabeça isso aí é inviável. Mas só para vocês saberem que existem também essas representações gráficas, geométricas, tá bom? Olha aí. Você tem duas proteínas diferentes. Acharam as diferenças? Tá? Uma delas é a ocitocina. A outra é a vasopressina. São duas proteínas, tá? Que são substâncias ativas no organismo. E o que muda? O que muda é aquele grupo lá em cima, ó. Tá vendo? Tem um aminoácido diferente lá em cima em cada uma delas. Tem as setinhas apontando. E já faz elas terem funções biológicas completamente diferentes. Tá bom? Então, pequenas diferenças nas proteínas vão dar grandes diferenças na função e no resultado. Bom, dos 20 aminoácidos, 10 são chamados essenciais, pelo menos para nós humanos. Para cada espécie, a gente pode ter uma diferença de aminoácidos essenciais, tá? Entra um tipo, sai outro, aumenta, diminui, tá? Mas, via de regra, são 10 aminoácidos essenciais, tá? Por que essenciais? Eles têm que fazer parte da tua dieta,
tá? Eles não são produzidos pelo teu organismo, tá certo? E eles são totalmente necessários para o crescimento e manutenção dos teus tecidos. Então aqui tem os essenciais, né? Então a gente tem ali a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a tireoinina, o triptofano e a valina, tá? Agora sim, ó, importante, a arginina, tá? Ela pode ser sintetizada pelo teu organismo, tá? Mas sempre o organismo exige ela em grandes quantidades. Então, se tu tiver uma dieta deficitária em aminoácidos, tu não consegue fabricar a partir dos outros a quantidade necessária de arginina. E isso pode acontecer, por exemplo, quando tu está comendo. Tu come muito, passa mal. Tem até um remedinho, não sei se usam ainda, chamado ornitargin. Ornitargin, né, era um remedinho que vinha com ornitina e arginina, justamente para deixar o teu fígado ter matéria-prima de arginina para conseguir trabalhar, tá? E a histidina, né, que é preponderante para crianças, certo? Quando a gente é criança é diferenciado, a necessidade de histidina é maior. Alguns mitos, que quem não come carne não tem proteína, tá? Na alimentação, isso é mito. Se vocês tiverem uma dieta onde na mesma refeição vocês vão ingerir um cereal e uma leguminosa, por exemplo, arroz e feijão, não esqueçam lá de Eduardo e Mônica, né? Música Legião Urbana. A dieta do pobre brasileiro foi nos anos 70 premiada por ser uma dieta básica de feijão e arroz que tinha os aminoácidos essenciais. Isso fazia o nosso pobre ter mais saúde até do que tem hoje, de certa forma, alimentar. Hoje está todo mundo gordinho comendo bobagem, né? Tomando refri e açúcar, tá? Então é mito. Tem uma questão até do Enem, várias questões de 2015 de bioquímica que são lixo, tá? E tem uma lá que fala uma baita bobagem. A resposta à questão como correta é que se o cara não comer carne, ele vai ter falta de aminoácidos. Isso é falso, tá? Se tiver um cereal, uma leguminosa, claro, em quantidade disponível, não adianta comer um grão de arroz e um grão de feijão, né? Mas se vocês tiverem um cereal e uma leguminosa na mesma refeição, vocês vão ter os aminoácidos essenciais. O que vai faltar numa dieta que não tem produto de origem animal, como carne, leite, ovo, tá? É vitamina B12 e zinco, certo? Isso sim vai faltar. Mas é um assunto para nutricionistas, né, nutrólogos. Só estou adiantando para vocês. São os mitos e tragédias, né? Do senso comum que se prega. Quando chegar no Enem, vão selecionar pessoas com erro, né? Tá, mas vamos lá. Então, o sujeito que fez a questão e disse que não comer carne vai levar uma falta de aminoácidos essenciais, é um sujeito que não sabe bioquímica, é um sujeito que não sabe coisa nenhuma de teoria de alimentação, e é um sujeito que não sabe que o Brasil ganhou prêmio até por ter uma dieta base por feijão e arroz, né? Então é um sujeito que não tem conhecimento algum da área. Ou tem o diploma e não sabe nada, né? Que é muito comum, né? No mundo inteiro, não só aqui. Bom, não que eu saiba, mas sou um pouco menos burro. Então vamos lá. Sobre os aminoácidos, que são os tijolinhos fundamentais das proteínas. Eles são anfóteros. O que é que significa essa palavra? Eles têm comportamento de ácido e base ao mesmo tempo, tá? Por que isso acontece? Tá? Porque eles têm o grupo carboxila, COOH, e o grupo amina, né? O grupo amino, que vai dar a função amina, NH2, tá? O grupo amino é básico, o grupo COOH carboxila é ácido, então eles têm duplo comportamento, tá? Inclusive o H do COOH migra, né? Ele vai lá para o NH2 e forma NH3, e aí nós temos um surgimento de cargas, né, na molécula do aminoácido. Ele sozinho, né, vai funcionar como ácido e base. Digamos que é uma neutralização interna, né? Uma coisa que a gente vai explicar só pelo modelo de Lewis. Bom, tá aí, ó. Então, característica geral dos aminoácidos é isso. É a direita tem o grupo carboxila. Notem que o H da carboxila já migrou, né? Nesse esquema aí, nessa fórmula, lá para o grupo amino, tá? O amino está NH3+, certo? E a carboxila está COO-. Notem também que aquele carbono do meio é carbono assimétrico. Isso é muito importante. Via de regra, tá? Quase todos, menos um aminoácido, se vocês procurarem a fórmula na internet, vocês vão descobrir, eu não vou dizer, isso fica para vocês pesquisarem. Tem um aminoácido só um aminoácido que não é alfa-aminoácido. Lembrem que o número 1 é o carbono da carboxila, o número 2 é o alfa. O carbono alfa vai ser assimétrico, porque ele vai ter amino, vai ter carboxila e vai ter grupos laterais. Pode ser um hidrogênio e um grupo lateral, podem ser dois grupos laterais diferentes, tá? Então, isso aqui seria a estrutura base de um aminoácido. Bom, como é que são as estruturas das proteínas? Existem 4 estruturas para uma proteína se caracterizar, tá? A estrutura primária é a sequência dos aminoácidos, quais são eles e a ordem que eles estão colocados,
tá? Então, se mudar a ordem, já muda a proteína, tá? Então, é mais ou menos como se a proteína fosse um colar de pérolas, as pérolas fossem diferentes, né? E para ser a proteína tal, tem que ter aqueles aminoácidos e naquela sequência específica. Isso é a estrutura primária. Essa estrutura primária é muito forte. Quebrar ela, separar os aminoácidos um por um, chama-se hidrólise, né? E é uma coisa extremamente trabalhosa, um catabolismo extremamente trabalhoso, tá? As outras, secundária, terciária e quaternária, são menos resistentes. E aí, quando tu estraga uma estrutura secundária, terciária ou quaternária, tu chama de desnaturação, que é uma coisa mais fácil de acontecer, tá? O que é secundária, certo? A secundária é o seguinte, como a proteína é muito longa, e ela tem muito grupo que faz ponte de hidrogênio, faz ligação de hidrogênio, ela começa a se torcer, que nem uma mangueira de jardim, sabe? Que fica toda enroscada, mais ou menos assim. Porque você tem uma fita longa de aminoácidos, só que um aminoácido pode atrair o outro por ligação de hidrogênio e começa a torcer aquela fita, tá? Ou pode ter pontes lá de bisulfeto, né? Que são os dois enxofres, aqueles, né? Fazendo a torção também dessa proteína. Então, tu começa a fechar uma hélice com a proteína por causa dessa estrutura secundária. Bom, essa forma vai tensionar a estrutura e a estrutura vai criar uma espécie de novelo, uma espécie de enredado, assim, uma coisa mais complexa, tá? Que vai dar um formato tridimensional. Essa é a estrutura terciária. Tá? Então vamos lá. A primária é a sequência de aminoácidos. Aminoácidos fazem ligação ou ponte de hidrogênio com facilidade. Então eles começam a se atrair, dependendo da posição, e gerar uma hélice, um enrolamento da proteína. Isso é a estrutura secundária. Esse enrolamento cria tensões e a proteína cria uma espécie de novelo, ela se embola. Isso é a estrutura terciária. E o que é a estrutura quaternária? A estrutura quaternária é quando duas ou quatro estruturas tridimensionais terciárias se unem, fazendo um duplo conjunto complexo, ou um quádruplo conjunto complexo até. Tá? Bom, isso aqui é o básico da formação da ligação peptídica, tá? Então é um texto para se decorar mesmo e nunca mais esquecer. A síntese de uma proteína tem início quando um grupo carboxila de um aminoácido reage com um grupo amino do outro. A gente chama isso de ligação peptídica. Sem molécula de H2O. Então vai ter uma eliminação de água, tá certo? Vai formar um dipeptídeo, porque os dois aminoácidos vão se juntar. Se vocês ligarem mais um aminoácido, um tripeptídeo, tetrapeptídeo, polipeptídeo, muitos. Então, peptídeo é aquilo que é unido por ligação peptídica. 2 aminoácidos de 3 tri, 4 tetra, blá, 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 e já sabemos, tá? Essa formação de longas cadeias vai gerar polipeptídeos lineares, né? Então, é a estrutura primária, né? Quando começar a atrair por ponte de hidrogênio, já vira secundária. Aí, até o final da história, nós vamos diferenciar polipeptídeo de proteína. Toda proteína é um polipeptídeo. Nem todo polipeptídeo é proteína. Vamos falar disso mais adiante. Olha aqui que bonitinho. Aqui tem um exemplo de alanina, tá? Se ligando com a valina. Então, olha ali, o carboxila da alanina está se ligando com o amino da valina e eliminando água. Tá? Então, vai eliminar água e vai formar um dipeptídeo. Agora, anotem que ali vai ficar C-O-N. Então, a gente vai ficar com uma amida. Então, a ligação peptídica é a formação de uma amida. Tá? Bom, o grupo amino possui carga positiva, isso a gente já viu, né? O grupo carboxila possui carga negativa e quando eles se arranjam, né, a carga final de um aminoácido depende da carga presente no grupo lateral, porque um positivo e um negativo da carboxila e do amino se equilibram, né? Então, o grupo lateral que tiver pendurado ali que vai determinar, né, a carga em si do aminoácido. Tá? Bom, desculpe, cliquei errado aqui. Seguindo síntese de proteínas. Tá? As cadeias polipeptídicas podem conter uma mistura de centenas, olha só, gente, centenas ou milhares dos 20 aminoácidos. Chega a ter milhares de aminoácidos. Estão entendendo por que a gente não consegue, assim, com facilidade, desenhar a fórmula de uma proteína? Teve até prêmio Nobel, agora no século XXI, para os 3 caras lá que conseguiram, né, fazer representações gráficas de proteínas com maior precisão. Porque é muito grande, né? É uma maluquice, tá? Bom, uma proteína típica pode conter de 50 a 2.000 aminoácidos, dispostos em 2 ou mais cadeias sintetizadas separadamente. Então, vocês fazem 2 estruturas terciárias, né? E uma se gruda na outra, ou até mais, né? Então, 2 ou mais, tá? Para formar a proteína final. Bom, isso aqui é a diferença de
polipeptídeo para proteína. Tá? Toda proteína é um polipeptídeo, porém nem todo polipeptídeo vai ser uma proteína. Por quê? Proteína, por definição, tem que ter função biológica específica. Se não tem função biológica, não é proteína. Então, como diria um professor meu, se o bife já saiu da vaca porque a vaca morreu, ele não tem mais função biológica definida, ele é polipeptídeo. A gente come polipeptídeo, via de regra, a não ser que como bicho vivo. Tá, mas é uma brincadeira exagerada, digamos assim, uma extrapolação da lógica, mas proteína tem que ter função biológica definida. Tá? Bom, então vamos lá, tem vários tipos de funções aí de proteínas. Tá? Composição de membranas celulares, fibras de colágeno, tá? Ligações celulares, proteínas estruturais, defesas orgânicos, anticorpos, né? Função transportadora e as enzimas, que são os catalisadores mais eficientes que nós conhecemos. Tá? Isso aqui para começo de conversa. Tá? Vai servir para a estruturação de novas células, para revitalizar células existentes, tá? Para repor proteínas antigas que já estão indo para o pau, assim, estão se desnaturando, para produzir energia. Lembrem que 1 grama de proteína produz a mesma quantidade de energia que a oxidação de 1 grama de carboidratos. É aquele negócio da proteólise, né? Chega um ponto que tu tem um desgaste tão grande ali no músculo, né? Tu está em overtraining mesmo, e aí tu tá queimando massa muscular ao invés de queimar carboidrato no teu músculo, né? Então tu vai quebrando o músculo, vai fazendo proteólise mesmo, tá? Ah, e volta aqui. Isso aí é o problema daquelas dietas que cortam carboidrato, que eu falei para vocês. Tu corta carboidrato, não tem para queimar, tu começa a destruir a tua própria musculatura, a tua própria massa magra para fazer gliconeogênese, gerar glicose de novo. Então essas dietas são bastante perigosas, né? Não é aconselhável fazer isso aí, mesmo que um profissional indique para vocês, tá? Porque isso é uma coisa que vai te fazer perder peso rápido, mas não é bom para a saúde. Tem gente que opta, né, por fazer, né, porque tu vai perder peso rápido. O problema é que tu vai perder peso rápido e vai perder massa magra. Então o teu metabolismo basal também vai baixar, entendeu? E aí não é uma coisa muito inteligente para se fazer. Porque com o metabolismo baixo, tu vai ter mais dificuldade de perder peso no próximo mês. E assim por diante. Bom, então vamos lá. A gente fala também de ácido nucleico, né? Fala de RNA, de DNA. Afinal de contas, qual é a diferença, bioquimicamente falando, de um ácido nucleico e de uma proteína? Tá? A diferença daqui num texto, e ela é bem simples de entender. Tá? A proteína tem um papel dentro da célula, ela tem uma função específica, ela é uma ferramenta, ela é uma máquina, digamos assim. Tá? E o que o ácido nucleico faz? Ele é um sistema de informação. Ele não faz outra coisa. O ácido nucleico só serve para dizer, olha, tem que fabricar proteína sim. Todas as proteínas, as maquininhas do teu corpo, são fabricadas a partir da tua informação que está nos ácidos nucleicos. Tá? Então o legal é isso. Digamos assim, que se as proteínas são peças que fazem a máquina funcionar, os ácidos nucleicos são a matriz que usam para fabricar essas peças. Tá? Então essa que é a grande diferença. Tá certo? E tem diferenças estruturais químicas também. Tá? Olha só que informação interessante. Nós não sabemos exatamente o número de proteínas que existem na natureza. Não sabemos. Sabemos que são muitas. Tá? No corpo humano, tá, se estima aí 100 mil proteínas diferentes. Tá louco, né? Que absurdo. Tá? Então, vamos lá. Uma sequência de aminoácidos define uma proteína com arranjos de infinitas maneiras. Por isso que dá diversidade de proteína. Você pode ter a mesma sequência de aminoácidos, mas com outro arranjo, com outra formatação. E aí ferrou, já é outra proteína. Tá? Isso aqui é para lembrar. Tá? Não vamos esquecer disso aqui, eu já falei, mas para lembrar. Estrutura primária, que está toda hora falando dessas estruturas, aí o cara não se liga do que é cada um. Primária é o número e a sequência de aminoácidos. Secundária é um rearranjo em forma de hélice causado pelas ligações ou pontes de hidrogênio. Terciária é quando essa hélice se torce, se dobra em função de tensões que a estrutura acumula. Tá? É um embrulho, assim, um novelo. Quaternária, quando tu pega várias unidades terciárias e gruda uma na outra. Via de regra são pares ou quartetos. Tá? Via de regra na quaternária. Tá? Então olha aqui que bonitinho o desenho. Olha ali. Tá? Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos, certo? Aí, por pontos de hidrogênio, eles vão criando uma alfa-hélice, né? Vão se torcendo um no outro. E aí isso tudo se torce, vira um embrulho tensionado, que é a cadeia polipeptídica ou estrutura terciária, tá certo? E depois que vocês montam essa estrutura terciária,
vocês vão ter estrutura quaternária, que são conjuntos ligados. Não sei se vocês notaram que ali, ó, tem uma sequência de aminoácidos que aparece desenhado na estrutura secundária e na estrutura terciária está destacado ali no retângulo. Se vocês olharem à direita do retângulo, tem uma chapinha quadrada com uma bolota vermelha. Aquilo ali é um grupo M, tá? Então você tem aí uma mioglobina. E a estrutura quaternária tem 4 estruturas, 2 dessas amarelas e 2 vermelhas, que eles botaram ali para a gente enxergar. Então isso aí deve ser uma hemoglobina. Por que eu estou dizendo deve ser? Lembrem que muitas estruturas parecidas podem dar proteínas diferentes, tá? Olha, então é um exemplo de hélice formada. Ali está destacado o C-O-N, né, que é o grupo amida, que é a ligação peptídica, e as pontes de hidrogênio vão fazendo essas atrações. Notem que sempre tem um H e um O se atraindo, né? Um N e um H se atraindo nessas voltas, nessas curvas da hélice. Legal, né? Olha aí, isso aí eram os desenhos lá dos anos 90 que se tinha de proteína. Eu peguei um monte de desenho velho, eu peguei uns dos anos 80, uns dos 90 e uns mais atuais, uns já dos 2000, para vocês verem. Então isso era o que o computador fazia para tentar desenhar uma proteína. Então ali tem em azul uma estrutura terciária, já toda enovelada, em verde uma outra estrutura terciária, toda enovelada, e a estrutura quaternária unindo as duas. Elas se encaixam, né? Aquela coisa que os biólogos chamam de chave fechadura, pode valer aí também. Então, elas se encaixam mecanicamente como se fossem peças. Tá? Olha aí os desenhos dos anos 80. Os caras faziam raio-x de proteína e coisa assim. Aí saíam essas coisas esdrúxulas aí. Ó. Olha aí que tristeza. Né? Isso era a visão que se tinha de proteína nos anos 80. Quando eu estava no colégio, isso era o desenho que vinha no livro, era esse lixo. Olha que tristeza, né? Por isso que tinha mais criatividade nos anos 80, né? Tinha até demais, porque o cara tinha que imaginar tudo, né? Olhando para isso aí, parece até que fizeram uma rosquinha e botou uma no forno, né? Muito ruim, né? Muito horroroso. Mas era o que o sistema oferecia, né? Tá? Aí uma coisa mais moderna, já dos anos 2000, quando o computador começa a desenhar as hélices e a gente começa a enxergar melhor a, a estrutura de uma proteína, tá? Então aí já temos uma visão de proteína com as hélices direitinho, formato espacial, a gente vê as fitas bem certinho, tá? Isso aí não é chute, o formato dessa proteína tem que ser assim, tá? Bom, importante, tem ligações hidrofóbicas, tá? São muito importantes na formação da cadeia terciária. Elas são responsáveis pelo empacotamento das cadeias laterais e elas afastam as cadeias das moléculas de água que estão altamente associadas. Então, o que acontece? Essas ligações hidrofóbicas servem justamente para afastar água, porque você já tem ligação de hidrogênio atraindo água para a maior parte da estrutura, tá? Então, isso aí não é obra do acaso, né? Essas proteínas vêm com uma estrutura já equipada, já vem com uma estrutura equipada para ter zonas hidrofílicas, que fazem pontes de hidrogênio, e zonas hidrofóbicas, tá? Certo? Bom, importante, a estrutura da proteína é determinada pela sua conformação nativa, sua forma normal da estrutura proteica. Se vocês mudarem aquele formato, a forma mesmo, o design dela, ela perde a função biológica, tá? E aí a gente vai ter que falar de uma coisa chamada desnaturação. Desnaturar uma proteína, tá? É desorganizar a estrutura proteica, tá certo? É destruir a conformação nativa dela lá a nível secundário e terciário. Se você separar o quaternário, até dá, não é difícil de arrumar, né? Porque é uma questão de acopla e desacopla. Mas o terciário e o secundário, se vocês bagunçarem, estragou a proteína. Tá certo? Então, as cadeias resultantes do acaso se precipitam e tornam-se insolúveis. Então, olha só que interessante. Aquelas pontes de hidrogênio friamente calculadas lá da proteína, né, vão ficar fora de ordem. E a estrutura vai precipitar e fica insolúvel. Tá? E a proteína que sofre desnaturação perde o seu poder funcional, ou seja, perde sua atividade biológica. Exemplo clássico disso, a albumina do ovo quando vocês cozinham o frito. Tá? Como é que é aquela proteína lá da clara do ovo? É uma geleca transparente. Né? No momento que vocês aquecem, o que acontece? Ela fica um sólido, né, uma gelatina firme assim, e fica branco. Aquele branco, aquela perda da transparência, é precipitação mesmo. Tá? Isso vai acontecer quando você botar, por exemplo, o vinagre, o suco de limão no leite, que vai azedar, lá vai precipitar caseína, tá certo? E assim por diante. Tá? Existem alguns fatores que desnaturam proteínas. Os mais conhecidos são solventes, mudança de pH,
tá certo? E alterações de temperatura fora dos limites que a proteína pode aguentar. Por isso que todo médico tem medo de febre muito alta. Acima de 42, 43 graus, as tuas proteínas estão todas sendo desnaturadas, tá? Então, quando chegar a 42 graus, tá louco, né? O cara já tá pedindo passagem para São Pedro, né? Aí eles te jogam lá, te metem soro gelado na veia, te deitam numa banheira com gelo. Rale-se, tem que baixar a temperatura do cara, senão ele vai acabar morrendo, tá? Então tá aí, ó. Fontes de desnaturação: calor, álcool. Álcool é uma coisa que desnatura a proteína com facilidade. Solventes em geral, agentes oxidantes, obviamente, tá? E agentes que alteram o pH. Certo? Sempre que falar de desnaturação de proteína, proteína que mudou de aparência, proteína que perdeu a função biológica, olha aí, ó. Tá? Calor, álcool, solventes, agentes oxidantes e agentes que alteram o pH. Via de regra, as questões de vestibulares vêm com alteração de temperatura, presença de solvente e coisas que alteram o pH. São as 3 coisas que mais importam. As outras é para saber que existe. Tá? Bom, que tipos de proteínas tem? Gente, tem um monte de proteína. Então aqui a gente tem algumas das mais conhecidas, são coisas que são faladas. Se vocês pegarem esses programas de saúde e beleza, eles falam disso aqui assim, como se estivesse falando da novela, é muito legal, é muito engraçado. Mas assim, vou falar um pouquinho mais sério sobre isso, tá? Bom, olha só, proteínas fibrosas, tá? São insolúveis em água e resistentes à digestão, compostas de cadeias polipeptídicas paralelas e esticadas. Olha que maluco isso, cara. É paralelo e esticado. Exemplo clássico, colágeno, né? É a proteína mais abundante no corpo da gente. Tá? Ele compõe os tecidos de sustentação e conjuntivo. 30% da proteína total do teu corpo é colágeno, né? E quando a gente vai ficando velho, isso aí vai se liquidando, né? A gente vai ficando todo murchinho, né? Quando tá ficando velhinho. Eu já tenho uma coleção de rugas interessantes. Estou rindo, mas é a natureza se desgastando, né? Então vamos lá, tá? Olha só a composição dela, do colágeno. Basicamente é glicina, prolina e alanina. Tá? São esses 3 aminoácidos que vão formar a via de regra. Tá? Olha só, pele, parte orgânica dos ossos e dos dentes, colágeno. Aí as pessoas têm um surto de canibal e começam a comprar cápsulas de colágeno. Né? O problema não é comer colágeno. O problema não é ingerir glicina, prolina e alanina. O problema é as tuas células conseguirem fabricar o colágeno lá dentro, né? Para manter os teus tecidos bem, né? Bom, vamos lá, um pouco mais sobre o colágeno. O colágeno, ou gelatina, é a classe mais abundante de proteínas do nosso organismo, já falamos disso aí, tá? É formada por diversos tipos de aminoácidos provenientes de origem animal e as funções é de unir e fortalecer os tecidos. Mas, apesar de ser formado por diversos, vamos voltar ali, o que interessa mesmo é glicina, prolina e alanina. Isso é o grosso da coisa. Tá? Se vocês derem uma somada aí, ó, 33 com 21 dá 54. 55, 65% glicina, prolina e alanina. Tá? Então o resto vai ser dos outros. Tá? Então só para deixar claro que não é uma contradição, é um complemento. Tá? Então a função disso aí é levantar as pelancas. Tá? Bom, então vamos lá. Outra coisa. Botei no plural, porque não é um colágeno só, é uma família, né? Então, os colágenos constituem uma família de proteínas separadas em vários tipos diferentes. Aí tem alguns tipos, né? Primeiro tipo, aqueles que formam fibras e feixes resistentes localizados nos tendões, ligamentos, cápsulas e derme, tá? Então, tendão mesmo, todo mundo sabe o que é. Se alguém que já rompeu um ligamento sabe que é terrível, né? 2, as localizadas nas cartilagens hialinas e elásticas. 3 e 4, as laminais basais e fibras reticulares. Tá? Então, essas estruturas aí são todas de colágeno, apesar de ser cada uma de um tipo de colágeno. Tá? Nós temos as queratinas, que são proteínas fibrosas que protegem a camada externa da pele, como unha e pelo, né? Certo? Elas compõem a lã, penas, garras, cálamos das pernas, escamas, chifres e cascos dos animais, tá? Certo? Por isso que a galinha pode pisar em cabeça de cobra, né? As patas dela tem o índice de queratina lá em cima. A cobra fica picando e a galinha... Galinha é um bicho estúpido, né? Então Deus encheu ela de pena para ficar bem estufada e umas patas lá que são uma carapaça. Então, tu pode ver, quem mora para fora sabe, tu vê uma cobra, uma cruzeira, trivenenosa. E a cruzeira tá rateando a galinha, vai lá e ainda come a cruzeira. Pisa na cabeça da cruzeira, dá-lhe bicada e engole o bicho. Por quê? Porque
porque os pés dela são um horror, né? O pé da galinha lá não é um troço que é uma casca de queratina, então é muito bem protegido, né? E a gente sabe a questão de garras, de chifres e cascos, né, dos animais são coisas poderosas, né? A gente vê pelo efeito deles aí né, para exercer dominância, para defesa e até para caçar que os animais têm. Nós que somos os fracotes disso aí, né? Bom, mais um pouco. Deficiência de colágeno, pessoal, no organismo é denominado colagenose, meio óbvio, né, de doença, né? Tá? Vai levar a uma formação óssea, problemas de crescimento, inflamações das juntas, doenças cutâneas, etc. Então, todos esses locais e funções que precisam do colágeno vão sofrer, né? Tá? A elastina, essa aí é outra, né, que promete rejuvenescer alguém, né? Proteína fibrosa, considerada como a segunda importância do tecido conjuntivo, depois do colágeno. É encontrada em vasos sanguíneos e ligamentos, estruturas elásticas. Tá? Então, se o colágeno dá resistência, a flexibilidade vem da elastina, tá certo? Tem pessoas que têm mais, né, por natureza, outras têm menos. Então, essa questão do colágeno e da elastina, né, é genética também, né? Porque tem gente que tem uma facilidade maior de repor isso aí, né? Então, tem aquelas pessoas que parece que o tempo não abala, né? Demoram muito para envelhecer ou envelhecem muito bem. Né? São alguns casos, né? E outros têm cara de velho quando é novo, né? Isso faz parte, né? Eu não tive muita sorte, né? Então, mas não adianta reclamar, né? Assim, dieta ajuda, ajuda. Cuidados com a pele ajuda. Exercício físico, tudo ajuda, né? Mas existem degraus aí de genética, né? Tem gente que tu vê, tem aquela cantora lá, a Paula Toller. A Paula Toller é mais velha que eu, agora que tá dando sinal de idade, né? Alguma coisinha. Uma pessoa que tem elastina e colágeno sobrando, né? Ou coloca também, não sei, né? Sei lá. Não sei mesmo. Bom, proteínas de membrana. A gente tem a espectrina, a glicoforina, a actina e as de banda 3, tá? Então, são exemplos. Pode aparecer um texto aí de Enem falando de uma delas. Eles não vão exigir que você saiba cada uma, óbvio. Mas eles podem dar um texto sobre uma delas e pedir alguma coisa sobre proteína, tá? Mas é bom que não seja um tema novo, né? Se aparecer para você, a gente saiba alguma coisinha sobre elas. Olha aí que bonitinho, uma membrana de hemácia. Vocês que estudam aquilo, parece uma bala soft, né? Parece uma baciazinha, né? Olha só como é que é a membrana de uma hemácia. Olha, ele tem colesterol, glicoforina, espectrina, quina. Olha que legal! Se perguntarem qual é a letra que parece essa proteína. Parece um Y, né? E vocês vão ver que elas funcionam como máquinas. Vocês estão vendo que aquelas de banda 3 tem uns grupos, parece uns galhos lá pendurados, né? As glicoforinas também. Vamos falar um pouquinho disso aí agora. Tá? Olha aí, ó, outro desenho mais modernoso, né? Tá? Olha lá. Vocês têm a glicoproteína, né? E vocês têm uns pedaços de carboidrato pendurado nela, né? O que será aquilo ali, né? Aquilo ali está por fora da membrana, então significa que aquilo ali está meio que pescando e medindo coisas. Mais tarde a gente vai falar disso. Olha aí que legal, tá? Os fosfolipídios que vocês falam, né? Olha aí que bonitinha a estrutura, né? Lá. Isso é uma outra visão. Olha que legal o poro e o canal, tá? Então essas proteínas vão fazer o quê? Elas vão servir de sistema de transporte, sistema de troca através das membranas que têm capas lipídicas, certo? Entre o citosol e o lado externo, tá? Então aí você tem a parte, né, da camada de colesterol que a gente chama, né? Essas estruturas fazem uma barreira, uma dupla camada, tá? Bom, existem proteínas de armazenamento, certo? E elas servem para guardar substâncias essenciais. Um exemplo é a ferritina, que armazena ferro. Tá? Olha aí que bonitinho. Esse é o grupo M. É que eu tirei a foto de um livro que está em espanhol, então está ali emo, tá? Mas não tem a ver com o movimento emo, tá? É grupo M de ferro. Tá? Então olha aí que bonitinho. É um anel orgânico porfirínico, que é esse troço que parece uma colmeia, né? Grudando um átomo de ferro no meio. Tá? Proteínas de transporte. Vocês falam muito delas, né? Na biologia, a mais famosa é a hemoglobina, né? Transporta oxigênio nos eritrócitos, né? Tem a aptoglobina, né? Que transporta a hemoglobina livre. Tem a mioglobina, que transporta O2 e armazena nas células. Soroalbuminas, que transportam ácidos graxos e tecido adiposo para vários órgãos. E as lipoproteínas. Pessoal, as lipoproteínas é aquele lance do colesterol. Quando se fala HDL, LDL, VLDL, é tudo lipoproteína
que consegue... Lembra que a gente falou que tem uma parte delas que é polarizada e outra despolarizada? Uma parte é hidrofílica, outra hidrofóbica? Então, como é que vocês vão transportar colesterol, por exemplo, que é uma molécula apolar, pela água do sangue, que é polar? Não dá, né? Então, o que acontece? Essa lipoproteína vai encapsular o colesterol, né? Encapsular essa parte lipídica, e com o seu lado apolar. E o seu lado polarizado de proteína fica para fora, conseguindo navegar melhor na parte aquosa do sangue, tá? Então, o HDL, que chama de colesterol bom, o HD é de alta densidade. Então, é lipoproteína de alta densidade, é que vem da sigla em inglês. LDL, lipoproteína de baixa densidade, né? E VLDL é aquela gerada pela gordura trans, que é a lipoproteína de baixíssima, né? Very, como diria o americano, very baixa, né? O L é low, né? De baixa, tá? Então, não é o colesterol que é diferente, o colesterol mesmo. O encapsulamento de lipoproteína que é diferente, tá? Olha aí que bonitinho. O desenho ficou meio torto porque eu estiquei. Tratava do Leniger em espanhol, olha ali, ó. Tá? Então, os triglicerídeos ou triacilgliceróis, né? Lá dos lipídios ficam bem no meio, aquela bolinha azul arroxeada. O colesterol fica na volta, né, aquele rosinha. O amarelo é um fosfolipídio. O fosfolipídio, vocês sabem, ao invés dele ser que nem o triacilglicerol, que tem 3 grupos ácidos, ele vai ter 2 grupos ácidos e um fosfatado. E ele vai se ligar, né, na apolipoproteína, né, que é a lipoproteína que está na volta. Dependendo da densidade, vocês vão ter mais riqueza de proteína, vai ser mais denso, é o tal colesterol bom. Se vocês tiverem baixo teor proteico e alto de gordura, vai ser menos denso, é o colesterol mau, né, que eles chamam. Mas, na verdade, o colesterol mesmo. O que muda é a densidade da lipoproteína para encapsular. Tá? Existem proteínas de defesa, né? A gente já falou disso aí, certo? Elas vão trabalhar inativando proteínas estranhas no nosso organismo, antígenos, né? São nossos anticorpos, né? Principalmente as gama-globulinas, né? Então, os mecanismos de defesa também são proteínas, tá? Os anticorpos são complexas proteínas em forma de Y, né? Aquele formato de Y são anticorpos, tá? São imunoglobulinas compostas de 4 cadeias polipeptídicas. Olha só, tu tem 4 grupos terciários unidos, tá? E eles são unidos por ponte de disulfeto, ó, di2, sulfeto e enxofre. Então tem S ligado no S unindo elas, tá? A maioria dos anticorpos circulantes são gama-globulinas, tá? Via de regra. Tem outros, mas são os principais. Isso em biologia você não trabalha melhor, né? Ou já trabalhar. Proteínas de coagulação sanguínea, como fibrinogênio, trombina. Lembra da rede de fibrina lá, né? Pescam as plaquetas e tal, né? Então, age na formação de coágulo sanguíneo plasmático para estancar os processos hemorrágicos. Se o cara tiver hemofilia, tá ferrado. Ele não vai fazer isso aí, vai ficar sangrando até não querer mais. Tá? Olha que bonitinha. A rede de fibrina ali, ó. Segurando umas plaquetinhas. É uma rede mesmo, né? Literalmente. Tá? Gente, tem proteínas que são malvadinhas também, né? As toxinas, certo? Elas são prejudiciais ao nosso organismo. Então, um exemplo muito clássico é a toxina do Clostridium botulinum, tá? Que causa envenenamento alimentar bacteriano. Tá? E é muito interessante, se vocês tiverem o Clostridium no alimento, é problema. Vocês podem não ter o Clostridium e ter a toxina. Ele já produziu a toxina, e aí vocês vão se envenenar igual, vão se intoxicar igual. Tá? Então, o botulismo é bem sério, né? Tá? Tem a toxina diftérica, né? A questão da difteria, que é uma doença bem famosa. E as toxinas peçonhentas ou fígicas. O voro popular, veneno de cobra, né? Então, a cobra, quando te taca o dente lá, ela te injeta isso aí. Cuidado com isso aí. Eu não sei se os biólogos trabalham isso com vocês, mas eu vou comentar com vocês. Cobra sempre te injeta algum veneno, tá? Se ela é peçonhenta ou fídica, aí são essas proteínas aí mesmo, né? Que vão atrapalhar a tua coagulação, vão te dar hemorragias internas terríveis, certo? E algumas delas injetam ainda substâncias que vão te amolecer os ossos. Porque lembra que a cobra se enrosca, quebra tudo, né? E depois vai engolindo inteiro para digerir, né? Porque ela não tem dente de mastigação, né? E aí ela vai engolindo inteiro, então tem que amolecer os ossinhos da vítima, né? A cobra não é um bicho fácil, certo? Tá?
Bom, e os hormônios, né? Os hormônios é bem legal, acho que na idade de vocês é interessante falar em hormônios. Via de regra, eu e o Rodrigo temos uma aula, né, que a gente chama de hormônios do amor, para falar disso aqui. Então, claro, isso aqui não explica tudo sobre o comportamento das pessoas, mas explica muita coisa, ajuda a entender muita coisa, né? Tem muita coisa que não é pensada, que é um gatilho disparado por uma substância dessas, tá? Certo? Então a palavra hormônio vem do grego e significa incitar, né? Botar pilha, né? Tá? Eles são mensageiros químicos, são secretados pelas glândulas endócrinas. Lembram? Endócrina é aquela glândula que libera a substância na corrente sanguínea, né? Tá? São substâncias transportadas para os tecidos-alvo, estimulam uma atividade bioquímica ou fisiológica específica. São alarmes, né? E mensagens do sistema de controle para que a máquina funcione. Tá? Então, por exemplo, você tem hormônios que são tipo aminas, como a epinefrina, né? Quem tem nariz entupido já ouviu falar disso aí, né? Hormônios tipo os esteroides, tipo a testosterona, né? Anabolizantes e coisa assim, tá? E tem os hormônios de tipo peptídico, né? Formam peptídeos, que são proteicos, que contêm de 3 até mais de 200 unidades de aminoácidos. Então depende, né, depende de qual deles a gente está falando para saber quantos aminoácidos tem, né? São bem variados, tá? Temos hormônios reguladores hipotalâmicos, lembra do hipotálamo? Tá? São peptídeos compostos de 3 a 15 unidades de aminoácidos. São até pequenos, né? Esses hormônios vão até a glândula pituitária, que é o nome antigo, velho, arcaico, é do meu tempo, da hipófise, né? A hipófise é uma coisinha bem pequenininha, muito importante. Vocês estudam isso bastante em biologia e não esqueçam, isso é seríssimo, tá? Esses hormônios vão até a glândula pituitária, a hipófise, localizada abaixo do hipotálamo, né? Cada hormônio hipotalâmico controla a secreção de um hormônio específico da glândula pituitária. Alguns estimulam e outros inibem. Então, eles servem de botão liga-desliga da hipófise para jogar um outro hormônio que vai ter uma ação mais específica. Tá? Bom, quando a hipófise é estimulada pelo hormônio liberador, ela secreta outros hormônios peptídicos ou proteicos. Tá? Qual é a diferença do proteico? O proteico tem que ter estrutura secundária, terciária e quaternária muito bem definida. Então, o peptídico tem que ter sua sequência. Esses hormônios são levados pelo sistema sanguíneo ao sistema endócrino, né? Tá? Quais são os alvos? Córtex das glândulas adrenais, pâncreas, tireoide, as gônadas, tá? E secundariamente o fígado e órgãos reprodutores. Olha aí, tanto aquele mapinha de biólogo lá, né? O corpo humano, né? E todos esses aí todos esses hormônios que a gente está comentando. Olha aí que beleza. Temos aí. Olha a pituitária ali, ó. Parece uma pequena amêndoa ali embaixo do hipotálamo, né? Então olha ali, ó. Lembra que a gente começou esse PowerPoint falando da vasopressina e da ocitocina, que só muda um aminoácido na sequência das duas? Então olha ali, ó, a vasopressina vai agir no rim, a ocitocina lá na parte sexual. Imaginem, né? E a ocitocina também ela age na nossa parte de comportamento. Depois eu comento alguma coisa com vocês. Um pouquinho sobre hormônios hipofisários, né, da hipófise. Tem a corticotropina, né, a adrenocorticotropina, a CTH, composta de 39 unidades de aminoácidos. Você fala bastante da CTH, né? Qual é a função? Estimular o crescimento do córtex da adrenal e liberação dos hormônios esteroides, cortisol e aldosterona. Lembre que nós produzimos bastante cortisol depois nós dormimos e aí produzimos bastante cortisol. Lá pelas 5, 6 da tarde começa a cair a taxa de cortisol no organismo. E aí nós começamos a ficar mais debilitados. Tá? É interessante notar que isso aí tem a ver com um efeito prático para quem está doente. Toda doença dá uma piorada quando começa a cair à noite, é pela baixa do cortisol. Tá? Claro que pode ter 1000 motivos para piorar uma doença, mas aquela piorada da. O cara tá com baita resfriado, dá uma piorada no cair da noite. É queda de cortisol. No outro dia tu deve acordar um pouco melhor. Tá? Hormônios hipofisários, a tirotropina, TSH, o hormônio estimulador da tireoide, formado por duas cadeias polipeptídicas. Você tem a tirosina, que pega o iodo e vira tiroxina também, né? Tá? Qual é a função desse aí? Estimular a formação de tiroxina e a remoção de iodo do sangue. Ele pega o iodo do sangue, bota na tirosina, né? E converte em tiroxina. Tem gente que vende esses whey protein com tiroxina. Isso já é contra a lei, viu? Porque você está metendo um hormônio no meio, né, de aminoácidos. Aminoácido é suplemento. Hormônio é outra coisa. O hormônio já entra na categoria remédio, né?
Já não dá para ficar vendendo em lojinha, tá? Somatotropina ou somatotrófico, é o hormônio do crescimento, tá? Tem 190 unidades de aminoácidos. Para que ele serve? Aumentar a síntese proteica, né? É a velocidade de crescimento do esqueleto, ganho de peso corpóreo e coisa assim. Então, vocês que já saíram dessa fase, né? Estão aí no terceiro ano, estão felizes, né? Vocês lembram os guris aí, principalmente, né? A transformação da mulher é mais intensa no interior, digamos assim, até da mente e tal. E a do homem, ela é bruta, né? Quando a gente começa a puberdade. Porque, via de regra, o guri é um molequinho e ele volta do verão já com bigode e ele dispara um crescimento louco. Por isso que os guris têm dores nas pernas, dores de joelho, derrubam coisas pela casa, porque devido à associação da testosterona também, o crescimento é mais estúpido. Então tu não consegue ficar 6 meses com o mesmo tamanho de braço, o mesmo tamanho de perna. Então tu derruba coisa nos móveis, porque tu não aprende a controlar muito bem o teu corpo nessa fase. Aí depois dá uma estabilizada, né? A gente fica mais feliz, né? Então tem duas épocas de derrames de hormônios que mudam a gente. A primeira, quando a gente é bebê, a gente nasce, né? Tem um derrame de hormônio brutal. O bebê é uma criancinha linda, eu tenho uma pequena aqui em casa, linda, maravilhosa. Aí a criança vai crescendo bonita. Quando chega lá pelos 5 anos, isso cai. Quando a criança chega aos 7 anos de idade, tudo de ruim acontece. Ela fica feia, ranhenta, começa a cair os dentes e o que é pior, ela vai para o colégio, vai ser alfabetizada. Então, basicamente, aquela história de alfabetizar aos 7 anos é porque o sujeito vai ter uma queda daqueles hormônios grande o suficiente para ele ficar civilizado, sentar numa cadeira e aprender a ler e escrever. Se tentar fazer isso com um molequinho de 5 anos, correndo feito um maluco aí, não vai dar certo. Né? Ele está super agitado, está sobrecarregado de hormônios. E vocês, quando chegar lá pelo sétimo, oitavo ano, né? Tem o outro derrame, que é o derrame da adolescência, né? E aí o corpo de vocês muda todo, vocês ficam intragáveis, né? Pegar o sétimo, oitavo ano, o aluno é intragável, vai estar com esse derrame de hormônios, ele está completamente irritado, sem saber o que fazer. E a pior coisa para um ser humano é não saber o que fazer. E aí ele começa a incomodar o outro ser humano. Basicamente é isso que acontece. Então, pega lá os professores e professoras de sétimo ano ali do fundamental, quando vão tomar um cafezinho na sala dos professores, eles estão lá cuspindo marimbondo de irritados, né? Aí vocês já no terceiro melhora, né? Vocês já acalmaram essa fase dos hormônios, vocês já se entendem melhor com o corpo de vocês, via de regra, né? E muda muito de maturidade. Se vocês olharem o comportamento de vocês na primeira série do médio e hoje, mudou bastante. Às vezes vocês acham que não, mas muda. Né? Quem já é adulto e convive com vocês nota algumas diferenças. Claro, né? Sempre tem aquele teu colega que vai ser um abobado até os 70 anos de idade, mas tudo bem. Assim como tem aquele colega que nasceu velho, né? Ele é super regrado desde criança. Sim, isso existe, normal, tranquilo, de boas. Mas, via de regra, a gente segue essas fases mediado por esses hormônios todos, né? Então, nós somos uma máquina movida por hormônios, né? Alguns com mais doses, às vezes, que o necessário, outros com menos, tal. Então, às vezes, tu vai no médico, tu tem um problema, tu vai no médico, poxa, onde regular os hormônios fica tudo bem, né? E onde desregular hormônios, a pessoa vai se incomodar um monte, tá? Bom, vamos lá. Função, né? Tá? Aumentar a síntese proteica, a velocidade de crescimento do esqueleto e ganho de peso corpóreo. É para isso que serve o somatotrófico, ou somatotropina, o hormônio do crescimento. Falei de outros também, mas é por aí. Tá, então tem os gonadotrópicos, ó, gonadotrópicos, crescimento de gônadas. Trofia não é só tamanho, né? Desenvolvimento também de desenvolvimento de funcionar, de trabalhar. Então, o FSH, o LH, tá certo? O FSH é o hormônio estimulador do folículo, lembram do folículo? Lembra do corpo lúteo? Lembra disso aí? Tá? É toda aquela coisa que você aprende lá em biologia, né? Na parte de embriologia, lá de gametas e tal, vocês começam com esses hormônios, né? Então, todo aquele ciclo lá, ovula, não sei o que, tem a ver com esses hormônios, né? Então, o FSH, o hormônio estimulador do folículo, promove o crescimento dos folículos ovarianos da mulher e a espermatogênese no homem. Tá? O hormônio luteinizante promove a produção do estradiol e progesterona, a ovulação e o amadurecimento dos folículos. E também estimula a secreção de testosterona no homem. Então, nota que esses hormônios aí funcionam nos dois, né? No homem e na mulher. Só que dependendo do DNA, se é masculino ou feminino, se é XX ou XY, né? Vai ter uma resposta diferente lá no final. Tá? Mas vocês olhem que está bem coligado, né? Tá? A prolactina, o nome é meio óbvio, né?
Ele age como estrógeno para promover o crescimento de glândula mamária, estimula também a lactação e a formação de leite. Né? Tem desses hormônios, é muito legal as taxas desses hormônios, quando a mulher vai engravidar, aqui, ó, esses hormônios aqui, principalmente os sexuais, né? Muito engraçado. A taxa, se não me engano, fica entre 0,5 e 7 miligramas por litro de sangue, eu acho. Eu não lembro agora. Acho que é alguma coisa assim. Quando engravida, vai lá no 500, 1000, assim. Você não pensa que é uma diferença assim, de 10 para 20%. Não, não. Explode o hormônio assim quando engravida, muda toda a máquina, né? Então é muito, muito interessante. A mudança é tão intensa, para vocês terem noção do que é uma gravidez, que a mulher, no primeiro mês de gravidez, ela aumenta o desempenho esportivo. Sabiam disso aí? Teve até uma atleta norte-americana, eu acho que foi na Olimpíada de Atenas, na virada do ano 2000, não lembro mais, que perdeu medalha de ouro no atletismo, acho que ela era corredora de 200 metros. Ela perdeu a medalha porque ela estava grávida. E ela não sabia. Ela disse que não sabia, mas mesmo assim, pelas leis lá do Comitê Olímpico, tu perde. Porque naquele primeiro mês de gravidez, a mudança hormonal é tão intensa, que tu aumenta o teu desempenho esportivo como se fosse um doping. Maluco isso, né? Maluco isso, sim, saberem disso, controlarem isso, porque senão altera. Então são essas coisas, tá? Ocitocina, essa aqui é muito interessante. Tá? É um peptídeo que tem 9 unidades de aminoácidos, aparece uma fórmula lá no início do PowerPoint. Possui função semelhante à de um hormônio, semelhante, tá? Promove contrações uterinas, olha só o que ele promove. Contrações uterinas no início do trabalho de parto, essa é uma das funções. Estimula os músculos do intestino, vesícula biliar, ureter, bexiga e provoca a ejeção do leite. Olha quanta coisa que a ocitocina faz. E pode ser utilizada para induzir o parto nos estágios finais da gravidez. Quando a mulher não está abrindo o quadril, não está começando o parto, ela está com ocitocina. O remédio é ocitocinon. Via de regra, eles dão esse remédio. E tem outro negócio muito triste da ocitocina. É muito bom e ao mesmo tempo muito triste. Lembrem que isso é uma substância que é derramada, né, no organismo. Então, por exemplo, quando a mãe tem o nenê, ela está cheia de ocitocina, ela derramou ocitocina, né? O organismo dela assim tá, ocitocina, tá pronta, né? Quando a mãe pega o bebê assim no colo e olha, a primeira coisa que os médicos fazem é o que? Nasceu o nenê, pega e dá para a mãe pegar no braço e dar o seio. Quando um olha na cara do outro, lembra que a taxa de ocitocina no bebê também está voando, né? Porque está tudo ligado pelo cordão umbilical. Os dois já se apaixonam. Esse é o hormônio do amor, né? A ocitocina, quando está em altas doses no nosso corpo, nos faz ficar bobos, felizes e apaixonados. Às vezes, gente, tipo, muitas vezes, a pessoa tem um grande derrame de ocitocina e se apaixona pelo babaca da turma, tá? Então as gurias aí não vão ficar fazendo fofoca na internet. Eu não conheço a vida de vocês, mas eu vou contar uma história que acontece em todas as salas de aula do mundo inteiro, todos os anos. Lá pelo final do ensino fundamental, a menina se apaixona pelo babaca da sala. Aquele cara, aquele traste, aquele horroroso da sala. Aquele chinelo, que ela não deveria se apaixonar. Aí fica tudo que é amiga na volta dela. O fulano não, o fulano é um traste, o fulano não presta, todo mundo sabe que ele não vale nada. E ela tá lá, ai, fulano, como eu amo ele. Gente, não adianta brigar com a ocitocina. Pode levar 3 anos para ela se dar conta. Então vocês não percam a amizade por isso, só avisem ela, claro, óbvio. Função de amiga é avisar, de amigo também. Mas se derramou ocitocina, meu velho, é aquela paixão assim que toca fogo, né? Então a ocitocina é um terror. E alguns relacionamentos malucos começam por causa de um derrame de ocitocina, 3 anos depois estão brigando, se odiando, não falam com o outro e tal. Homens derramam ocitocina? Também podemos derramar ocitocina. Mas as doses são menores. Eu acho que a ocitocina é para dar um momento de falta de lucidez nas mulheres. E nós, homens, temos vários momentos naturais de falta de lucidez. As mulheres têm vários hormônios oscilantes, né? O homem tem a testosterona. A testosterona tá ligada antes de babaquice do cara, né? Aquelas coisas de ficar se dando soco, cuspindo em parede, vendo quem consegue fazer mais de qualquer coisa, né? Quem é que levanta mais peso, quem é que dá mais vezes com a testa na parede, sei lá. Isso só pode ser culpa da testosterona, porque cria até aqueles memes na internet, né? Por que os homens vivem menos? E a gente se pergunta, né? Para que fazer isso? Mas vai lá e faz, né? Então é essas coisas, né? Então são hormônios. Não pense que a pessoa está pensando quando faz isso. Essas coisas acontecem sem que a gente pense. A ocitocina é tão forte, gente. Isso não é brincadeira, isso é científico. Que uma pessoa que está apaixonada com derrame de ocitocina, ela chega a bifacetar o corpo. Assim, ó.
o corpo da gente tem simetria bilateral, né? E nós sempre temos um lado mais delicado do que o outro. Então, se a gente cortar a face ao meio e olhar a imagem de um lado e de outro, um deles é mais delicado que o outro. A pessoa que sofreu um derrame de ocitocina e está apaixonada por outra, ela chega a identificar o lado mais bonito e espelhar para o lado de lá. Então ela começa, quando cai aquela assim, o fulano é lindo. 3 anos depois, então, mas o fulano tem o nariz torto. Ela só vai ver isso 3 anos depois. Tá? A ocitocina dá essas rasteiras aí. Então vocês tomem cuidado. A ocitocina é aquele diabinho, assim, né? Não é nem na orelha, é dentro da cabeça da pessoa. Tá? Vasopressina, o nome é meio óbvio, né? É um polipeptídeo, polipeptídico, tá mal digitado ali, polipeptídeo, de 9 unidades de aminoácidos, certo? A secreção dela é estimulada por emoção, dor e trauma. A função dela é aumentar a pressão sanguínea por contração das artérias. E ela ainda regula o equilíbrio hídrico pelo efeito antidiurético, tá? Então é que quando tu toma aquele sustão, né, ela também, né, tu te machuca, ela é acionada, tá certo? Bom, vários hormônios, hipofisários dependentes, hormônios sexuais, hormônios esteroides, adrenocorticais, a epinefrina, que é um caso mais específico, tá? Gente, tem um monte. Um dos mais importantes é a insulina. Né? A doença chamada diabetes é o que mais mata no mundo por ano. Se vocês sabem disso aí. A gente está apavorado com a pandemia de Covid. Cara, a diabetes mata muito mais do que isso por ano. Tá? É assustador. É que não vem no laudo lá, morreu por diabetes. Né? O diabetes acaba com o rim do cara, né? Trabalho associado com doenças aí ligadas a desequilíbrios, né, a dislipidemias, né? É terrível. A diabetes causa dano nervoso. Cara, é bastante complicado, tá? E o hormônio que é ligado a isso é a insulina. Você estuda isso aí há bastante tempo, mas é sempre bom lembrar. Tá? Ela é composta de 51 unidades de aminoácidos. Ela consegue fazer a glicose entrar nas células, né? Tá? E existe o glucagon. O glucagon é o irmão do contra, né? É um hormônio peptídico de 29 unidades de aminoácidos. Ele tem efeito antagônico ao da insulina, né? O glucagon faz o contrário. Tá? Tem a tetrahidrotironina, T4, a tiroxina, né? O hormônio tireoide. Lembram que o cara pode ser hipertireoídico, né? Ou hipo, aquele cara muito ativo, pouco ativo, né? Então, caso de hipo, pouca tiroxina, né? A tireoide do cara é pouco ativa. Como diz o pessoal na vila, minha tireoide é preguiçosa. Come que nem um bicho, né? E bota a culpa na tireoide. Então, o sujeito com hipo, né? Tireoidismo, é meio lerdo, paradão, assim, molengão, tá? E o hipertireoídico, o olhão arregalado, assim, acelerado, né? Nervosão, né? Então, esse hormônio pode mudar o nosso ritmo, assim, né? Esse frenesi ou essa leseira da pessoa pode ser derivação desse hormônio. Tem que procurar um endocrinologista também para tratar se tiver uma coisa dessa desequilibrada. Se o cara desconfiar, é bom fazer um exame, né? É produzida pela adição de iodo ao aminoácido tirosina. Eu já tinha comentado isso com vocês, né? E estimula a síntese proteica, especialmente no fígado, acelera reações celulares. Por isso que alguns fabricantes de whey protein, albumina e coisa assim, para o pessoal que faz musculação, metem um pouco desse hormônio lá na composição. Só que é bastante complicado isso aí, tá? Porque não deveria ter, né? Isso é uma coisa que o médico tem que receitar, né? Não pode estar vendendo aí em loja de suplemento. Tá? Bom, endorfinas. As endorfinas são muito debatidas hoje, né? Elas são peptídeos cerebrais, elas agem como hormônios, são semelhantes à morfina, são parentes da morfina. Olha só que maluco isso, tá? E elas regulam a nossa percepção de dor, tá certo? Da mesma forma que as drogas opiáceas, tá? Elas são estudadas, né? Porque a endorfina nos dá uma sensação de satisfação. Via de regra, as pessoas não se viciam nas drogas, elas se viciam na endorfina que vai ser liberada lá na sinapse, tá? Proteínas séricas, tá? Não é de cera isso, tá? É com S sérica, tá? O plasma, gente, contém centenas de diferentes proteínas, tá? De 6 a 8 gramas por decilitro, tá certo? Então, alguns casos clássicos, albumina, né? Globulinas e fibrinogênio, né? Ela controla a distribuição de água entre os tecidos e plasma, pressão coloidosmótica. Já viram a mulher grávida? A mulher grávida mobiliza grandes quantidades de albumina para fabricar o bebê, né? O bebê precisa de muita proteína. Então é muito comum ter a mulher grávida com aqueles pés inchados, assim, com desequilíbrio hídrico. Queda de albumina, tá com hipoalbuminose. Então vai ter que nutrir melhor essa pessoa, tá?
ela transporta moléculas que são insolúveis em água também, né? Ela tem essa capacidade, né, de trabalhar com água, ela consegue transportar outras, tá? Tem alguns tipos de proteínas séricas, né? A gente tem a albumina, alfa-1, alfa-2, a beta e as gama-globulinas, que a gente já falou lá de mecanismo de defesa. Tá? São todas globulinas. Tá? Nós fazemos diagnósticos de doenças ou de tipos de doença por elevação dos valores dessas substâncias. Tá? Então, a alfa-1 é a proteína de fase aguda, né? Administração de estrógenos. Alfa-2, síndrome nefrótica, nefrosrim, né? E em processos infecciosos agudos, o acento está trocado ali. Beta, associadas a elevações de colesterol, pô, tá tudo mal digitado aqui, né? Transferinas, icterícias e obstrutivas. E a gama, né? Em infecções crônicas, doenças do colágeno, doenças linfoproliferativas e doenças hepáticas. Então, nota que essas substâncias estão correlacionadas a várias doenças e reação a várias doenças. Os cromossomos, tá? São um assunto importante, são formados por uma molécula de DNA muito longa, empacotada como proteína. O número de cromossomos é característico de cada espécie, então a gente não pode, aquela história de cruzar cobra com galinha, né? Não dá. Aliás, tem algumas espécies de aves que têm o mesmo número de cromossomos que algumas espécies de répteis, sabia disso aí? Mas não dá para cruzar um com o outro, porque o formato, o ângulo de curvatura da hélice de DNA é diferente, então não vai encaixar nunca, tá? DNA, você já conhece da biologia, é o desoxirribonucleico, a gente está falando dele, é uma macromolécula composta de duas cadeias longas de nucleotídeos. Tá? O ácido ribonucleico, o DNA, tem só uma fita ao invés de duas. Tá? Gente, o nucleotídeo é um monômero, tá? É a unidade das moléculas de ácidos nucleicos. Ele é composto de uma molécula de carboidrato, né? Lembra que é uma ribose, ou desoxirribose? Tá? Um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Então ele também pode entrar naquele grupo lá, né, de heterosídeos. Tá? Quais são as bases nitrogenadas? Vocês já estudaram isso aqui, né? Timina, adenina, guanina, citosina. Né? Lembra da uracila? Só que a uracila é caso específico de um deles. Isso é lá da biologia. Não vou falar, você tem que lembrar. Unidas por ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Tá? O que é um exon? É a porção do gene presente no RNA maduro, tá? Contendo regiões codificadas que efetivamente poderão ser transcritas. E um intron, olha só, exon, e um intron não possui essas regiões, tá? Lembrando, a gente falou das elastinas, né? Vamos lembrar o que é? São proteína, é um tipo de proteína fibrosa considerada como a segunda tecido conjuntivo de importância, tá? Onde é que ela é encontrada? Vaso sanguíneo e ligamentos de estruturas elásticas. Qual é a mais importante? Tempo. Colágeno, gente. Vamos lembrar disso aí. Estou revisando. Tá? Lembrando, quais são as proteínas de transporte? Hemoglobina, aptoglobina, soroalbumina, tá? Lipoproteínas. Já falamos disso também. Tá? Proteínas estruturais de membrana, espectrina e glicoforina. Lembram? Aquelas da parede. Proteínas de defesa. Tá? Antígenos. As principais são as gama-globulinas. Quase que eu falei glama-globulinas. A feia coisa, língua torcida. Tongue twisted. Tá? Fibrinogênio e trombina, lembram? Coágulos, né? Rede de fibrina. Toxinas. Tá? Clostridium. Difteria. Cobras. Peçonha ofídica. Beta-glucanas, isso aqui é bem legal. Ó. As beta-glucanas são fibras solúveis, isso aqui é novo, que compõem as paredes celulares dos grãos. São polissacarídeos lineares. Olha só, as beta-glucanas são muito legais. Elas são a única coisa que vocês podem comer que realmente baixa colesterol. Ah, porque eu vou comer tal planta que vai baixar o colesterol. Tira! Tá? A maior fonte disso aí é um troço que os velhos comiam antigamente e que realmente ajuda a baixar as taxas de colesterol, tá? Aveia. A aveia tem bastante beta-glucanas, tá? E elas conseguem fazer um efeito mata-borrão lá no tubo digestivo e retirar o colesterol. Como é que uma coisa no intestino tira o colesterol que está circulante no teu sangue? Isso é um negócio muito legal. É que assim, ó, na hora que tu fabrica lá os sucos pancreáticos, biliares e tal, eles acabam sendo derramados no intestino para ajudar na digestão, né? E aí o colesterol recircula por ali e depois vai ser reabsorvido no intestino.
E aí, quando tu come essa aveia, as beta-glucanas captam esse colesterol e sai nas fezes. Legal, né? A natureza achou um jeito de resolver isso aí pra gente. Problema, a aveia tem alto índice calórico, né? É um alimento bem rico em energia. Então, quando o vovô vai fazer isso aí, tem que calcular quanto de energia isso aí vai botar na dieta dele, né? Se ele vai jantar e depois comer uma aveiazinha, ele vai engordar, vai ficar que nem eu, né? Então, tem que botar isso aí no cálculo de calorias da dieta lá, direto, porque pesa, mas funciona, a beta-glucana funciona bem, tá? Então, olha aí, ó. A aveia se caracteriza por um cereal de alta qualidade nutricional, rico em grande quantidade de proteína, sendo a principal fonte de beta-glucanas. Tá? Algumas funções da aveia, por causa das beta-glucanas. Reduz significativamente o colesterol sérico total, hipocolesterolênica. Função antioxidante. Efeito protetor no desenvolvimento do câncer de cólon, né? Não fica material residual lá no teu colo, né? Câncer de finaleira de intestino é terrível. Se não me engano, o câncer de cólon foi o que matou o ator do Pantera Negra, não foi? Ele estava com câncer, esqueci o nome do cara agora, o Boseman. O ator Boseman faleceu jovem, né, 40 e poucos anos. Acho que foi um câncer de cólon. Acho que foi o que levou ele. Tá? Diminuição da absorção de glicose em diabéticos. Isso é outra coisa interessante. Ela desacelera essa absorção da glicose. Então, as beta-glucanas são um alimento bem interessante. Tá? Os trabalhos científicos comprovaram isso aí, ó. Tá? Peguei até as referências para vocês. Desde 1994 a gente sabe disso aí, ó. Tá? Olha aí. LDL, ó, baixa densidade, lipoproteína de baixa densidade. 156 indivíduos. Os níveis acima de 160 mg por decilitro. Tá? Ou entre 130 e 160. Tá? Então, de 130 a 160. Olha só. 84 gramas de aveia. Né? Vai ter beta-glucanas. 6 semanas. Redução, ó, de 10 a 11%. Vai ser de 91. Mais um de 94. E aí vai, né? Vou deixar um pouquinho só para vocês. Se vocês quiserem procurar pelo sobrenome e os artigos científicos. Acharem que eu inventei os nomes para mentir para vocês. Tá? Então não é senso comum. A aveia realmente pode ajudar no tratamento desses problemas. Tá? Certo? Outra coisa interessante é isso aí, ó. As beta-glucanas são bem resistentes. Então, se vocês industrializam a aveia, olha aí, ó, não tem problema. Então, uma ideia boa seria botar um teor de aveia para aumentar o índice de beta-glucanas em outros alimentos. Porque muitas pessoas não gostam de comer aveia, né? E outras pessoas teriam que controlar o excesso de calorias na dieta. Então, dá para tirar as beta-glucanas da aveia e tu ter só as beta-glucanas para tratar. Aí vira um remédio, né? Mas tu tira da aveia, que é um alimento, é de planta, né, e tal. Tá? Então, o que se faz no processamento da aveia? Estabilização, tostagem, corte e flocagem. Faz os floquinhos lá de aveia e vende para tudo, tá? Fechou então, meus queridos? Então, olha só que bacana. A gente falou um monte de proteínas hoje, tá? É uma aula bem compridona, cansativa. Eu tô com a garganta seca, não calei a boca um minuto aqui, mas acho que rolou de boa, assim. Acho que a gente aprendeu bastante. Quem quiser, volta o vídeo 600 vezes. Pega o livrinho e dá uma lida. Às vezes desenhando é interessante, tá? Cara, proteína sempre tem que estudar mais. Sempre tem proteínas. Eu esqueci de falar para vocês, eu não botei no PowerPoint, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer biodiesel a partir do óleo de mamona, tem um problema. No bagaço lá da mamona sobra uma proteína que é conhecido como míssil químico. O troço é muito venenoso, muito tóxico. Tá? Então esse é um dos problemas se vocês vão fazer biodiesel a partir da mamona, né, que é uma planta aí que é mato, né? Dá em qualquer lugar, é fácil de plantar, é rústica. Se vocês pegarem aqui a Baixada do Laranjal, aqui onde eu moro, a estradinha, a Baixada do Valverde, ele tem um monte de mamona ali, ninguém plantou. Aquela porcaria aparece ali, por tudo que é lado. Vocês vão produzir bastante óleo para fazer biodiesel, só que o ideal é pegar o bagaço que sobra da planta e queimar também, usar como biomassa, porque é tóxico pra caramba, velho. Então tá, fechou? Bora lá estudar proteína, então. Abraço!